Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um Vamos Conversar especialíssimo, porque nós temos o prefeito e o vice-prefeito eleitos em 6 de outubro, Célio Peixoto dos Santos e Lucas Aparecido Rodrigues, aqui, diretamente, mais uma vez, do estúdio jornalista Mauro Nóbrega. Nós vamos para a abertura e retornamos. Célio Peixoto dos Santos e Lucas Aparecido Rodrigues, muito obrigado por vocês atenderem ao nosso convite e retornarem agora em dupla aqui no Vamos Conversar. Badu, muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar falando com você aqui. Na verdade é um privilégio enorme estar sendo entrevistado por você e obrigado por abrir esse espaço aqui mais uma vez, dessa vez agora como prefeito eleito da nossa querida e amada Porto Feliz. E o nosso vice-prefeito. É isso aí, Badu, obrigado mais uma vez aqui. Gostei muito da primeira vez que participei, né? Como eu disse, é uma grande honra ser entrevistado por você, né? Um ícone da nossa cidade, do jornalismo regional. Muito obrigado. Muito feliz em estar aqui hoje, né? Comemorando essa vitória junto com o Célio, meu amigo, meu irmão. Depois de uma dura batalha, mas saímos vitoriosos aí, graças a Deus. Bom, antes de qualquer coisa, parabéns para vocês dois, que ganharam. Obrigado. Apertado, mas ganharam. Ganhamos. Né? As pesquisas enganaram os eleitores ou os eleitores enganaram as pesquisas? Badu, na verdade, as pesquisas, o meu número, né, que a gente tinha de pesquisa, que é na casa de 48, foi certeiro, né? Teve um gap aí nesses últimos dias, uma diferença aí nos últimos dias com a desistência do professor Erval, que tinha lá 10%, 11% nas pesquisas, né? Então teve algumas mudanças na reta final aí que acabou afetando. Mas o mais importante é que a gente tinha absoluta certeza da vitória, porque a gente trabalhou muito com propostas, sem ataques. Então eu acho que realmente a pesquisa ela refletiu o resultado do ganhador, né? O que mudou bastante, que a gente não mediu, foi o segundo colocado, que na ocasião, quando nós medimos, tinha o professor Erval ainda, né? Mas graças a Deus acabou batendo os 46, 47 e deu super certo. Foi um 46,29 a 43,16. 3,15%, 13% de diferença, muito pouco. Foi uma batalha. Foi. Foi em 2016, Badu, já foi uma eleição bastante difícil pra gente, né? Que a gente estava lá, o Dr. Castro primeira vez, a nossa primeira eleição. Então todas as eleições, elas são batalhas diferentes, né? E a gente tem que cada vez melhorar a nossa equipe, as nossas propostas de campanha. Então realmente essa foi uma batalha bastante difícil, porque nosso time é um time que não ataca. Nosso time é um time que não rebate acusações mentirosas, fake news, injustiças, né? E diferente da concorrência. A concorrência acabou utilizando de forma bastante sorrateira, né? Com fake news, mentiras. E a gente não rebateu nada. E você sabe que notícia ruim, ela corre muito mais do que uma notícia positiva, né? Então, enquanto eles falavam de mal da saúde, falavam que nada estava bom, a gente estava lá apresentando propostas e acabou dando certo. Foi uma eleição difícil, né? Porque realmente, volto a dizer, a equipe inteira, o time, a nossa família, ela acaba sofrendo com esses ataques mentirosos, injustos e criminosos, mas graças a Deus, Deus estava no comando de tudo, sempre tive muita fé em Deus, que nós venceríamos a eleição e a gente acabou vencendo essa eleição, que não foi uma eleição fácil. E a gente vai, na próxima, se preparar ainda mais para continuar mais 4 anos daqui, esses 4 que a gente vai fazer agora por primeiro. E assim também, Badu, a gente tem que levar em consideração que todas as pesquisas, quando a gente mediu, o Dr. Cássio é uma unanimidade, 92% de aprovação do governo, é o melhor governo, mais bem avaliado da região, né? Enfim, é inegável tudo o que a gestão dele fez. Nós participamos da gestão de todas as realizações, mas o grau de desconhecimento da figura do Célio e minha era muito grande, né, Célio? A gente tinha um grau de desconhecimento muito grande e concorremos contra 2 pessoas que são extremamente conhecidas na cidade, né? Então a gente teve que, nesse período de campanha de 45 dias, construir a nossa imagem, mostrar que o Dr. Cássio não tinha feito isso sozinho, que tinha uma equipe junto com ele
e essa equipe era composta também por mim e pelo Célio, mas tinha mais pessoas que compõem essa equipe maravilhosa que ele tinha, mas tentar passar um pouco da imagem desse trabalho que o doutor fez, atrelando na imagem do Célio, que sempre foi o braço direito, sempre esteve no gabinete dele, como a gente conversou no último podcast aqui. Então, além de nós enfrentarmos duas pessoas conhecidas, a gente teve que tentar passar essa imagem, esse legado, mostrando que o Dr. Cássio tinha que depositar isso em alguém da sua confiança, e essa confiança era o Célio, eu como vice, e tentar atrelar essa imagem positiva que o doutor tem também na imagem do Célio. Porque nós trabalhamos esses 8 anos para Porto Feliz, nós nunca se preocupamos em fazer mídia nossa. Você pode ver que o nosso Facebook não tem nada atrelado a nós, nunca a gente fez autopromoção, a gente sempre promoveu o governo, a gestão, promoveu as realizações. E a cidade, né? E a cidade, né, Célio? Ele promoveu a cidade. Então a gente teve que nesse período também, agora sim, nos apresentar um pouco, que Porto Feliz nos conhecesse. No podcast, me aposto que você não conhecia muita coisa minha de Célio, que a gente ficou conhecendo depois de uma boa conversa. Coisa que às vezes duas pessoas mais antigas, ou duas figuras mais antigas, o povo já tem uma certa expectativa, né? Então por isso que foi mais difícil, e a gente conseguiu atrelar isso, crescer. Como o Célio disse, era inegável, a gente ia ganhar, porque realmente nós trabalhamos muito, e a cidade mudou muito. E eles realmente utilizaram de várias pessoas, postagens fake na internet, pessoas que entravam lá para rebater, nosso time nunca rebateu. A gente chegava, não vai responder isso não vamos bater. Não vamos levantar alarde, não vamos fazer com proposta, vamos fazer com isso. E é isso que a gente tocou, uma campanha de paz e tranquilidade. Nossos vídeos só foi de proposta, as 10 melhores propostas para a saúde, para a educação, mostrando o que a gente queria fazer, mostrando o que Porto Feliz é desenvolvido. E deu certo. A maioria do povo aderiu à nossa ideia, e com certeza na próxima eleição os números vão ser bem diferentes, porque o Célio vai ser um excelente prefeito, não tenho dúvida. Então, Lucas, o Vamos Conversar, com a sua participação, atingiu um número expressivo, exatamente porque muita gente depois, na rua, veio falar comigo e falou, puxa, eu não sabia nada disso do Lucas. E a pergunta, quem é Lucas, que você explicou, ela foi exatamente para... Eu sabia, mas as pessoas não sabiam. Sim. Então, muita gente ficou admirada de saber o que você fez, o que você faz e quem você é. Sim. Né? Então, o número foi expressivo. Eu acho que um dos maiores números do Vamos Conversar é o seu. Então, realmente valeu a pena. Agora, eu fico um pouco... Porque o número de vocês dois, dos votos válidos, dos dois concorrentes, né? 13.357 contra 12.452. Somando os dois, é praticamente o mesmo que Cássio obteve em 2020. Uhum. Impressionante. Quer dizer, ele não conseguiu transferir todos os votos dele para vocês. Tem uma explicação? Tem. A explicação é que o Dr. Cássio, ele é o maior gestor, maior prefeito da história de Porto Feliz, né? E o Dr. Cássio, nós sempre trabalhamos pela cidade para o Dr. Cássio, né? Tá. Nós nunca tivemos ego de falar, é meu sonho ser prefeito porque um familiar foi prefeito na cidade. A gente nunca teve isso, né? A gente sempre trabalhou pela cidade por amor, né? Então tem gente que tem sonho e vai morrer com esse sonho, né? Isso dá até uma agonia na pessoa, falar, não vou ser. Então o Dr. Cássio, como a gente sempre trabalhou ao Dr. Cássio, para o Dr. Cássio e ao município, nós nunca, eu mesmo, minha rede social, você pegar tudo, Sim. Só Dr. Cássio e prefeitura. Sim. Né? Em novembro eu acabei criando a minha rede de Instagram, que eu não tinha, né? Para começar daí a fazer a promoção da minha imagem. Então a gente começou um trabalho do zero. Se você pegar o meu conhecimento, o meu trabalho em 16 anos contra a concorrência de 30, eu falo para você que dá de 10-0. Nas conquistas que eu consegui fazer em 16 anos, me entregando para o serviço público. Só que eu nunca tive o ego, eu nunca tive aquela sede de aparecer. Porque você pegar minha rede social, você falar assim, você recebeu um vídeo da Toyota te apoiando. Foi a única vez da vida que o pessoal da Toyota me procurou para falar, eu quero te ajudar. Porque você foi isso espetacular conosco,
né? Então a gente nunca teve a sede de aparecer, né? Então, e o Dr. Cássio, ele conseguiu transferir uma boa porcentagem dos votos dele para mim, porque foi um tempo bastante curto, né, de campanha, que a gente trabalhou só à noite. Praticamente metade. Sim. Porque o doutor, durante o dia até 5h30, ele era o prefeito. É o prefeito. Nós nunca misturamos coisa pública com campanha, nunca, em hipótese alguma. Você nunca vai ver uma foto do Dr. Cássio 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ou andando com um cachorrinho em condomínio, ou até mesmo andando comigo na campanha, né? Então, o Dr. Cássio, ele só saiu comigo na noite das 6 às 8, todo dia. Ele e a doutora Cristina. Então, foi um tempo bastante curto de campanha, né? E a verdade é que, se você pegar, eles tiveram tempo de ficar aí 10, 12 horas por dia fazendo campanha e falando mal de saúde, falando que tinha que levar Porto Feliz, não era referência de tratamento de câncer, que tinha que levar. Eles começaram a entrar na mente da população que estava tudo um caos. Quando há 2, 3 anos atrás, a saúde era melhor da região. Até eles falavam. Agora virou um caos, né? Então eu achei que foram ataques injustos, que isso acabou prejudicando e confundindo a população. Porque se você pegar a população hoje, ela está acostumada com uma cidade muito melhor do que nós recebemos, né? Mas muito. Nós estamos num patamar totalmente diferente. Então hoje a reclamação de hoje é totalmente diferente de 8 a 9 anos atrás. Mas a saúde ainda continua sendo a campeã. Sim, porque eles envenenaram muito. Não, né? Mas não foi só, não. E fora isso, Badu, nós tivemos boicote também, de gente que apoiava o time deles e que fizeram boicote com vida, com saúde. Como assim? Boicote no serviço público. Você pegava a fila na Santa Casa lá, nós tivemos que colocar 2 servidores públicos lá, a prefeitura, dentro do hospital, que é da Santa Casa, que faz a gestão de atendimento, para fazer as coisas andarem. Porque com a estrutura que nós colocamos, não dá para você ficar 3 horas para passar na triagem. Alguma não coisa é normal. Daí lá era a pessoa que Isso nunca ocorreu. Isso nunca ocorreu. Aí ficou a partir do momento que o Célio colocou 2 meninas lá, o doutor Cássio colocou 2 meninas lá para administrar isso, para acompanhar, né, Célio? Melhorou muito. Melhorou, sim, significativamente. Mas a gestão era da Santa Casa, mas não fazia. Né? Mas a gestão era da Santa Casa, não havia interferência do Cássio? Não. Na gestão não. Na gestão Tanto não. É que, como a gente colocou 2 profissionais, a prefeitura colocou 2 profissionais para acompanhar o fluxo de trabalho, porque nós pagamos nas 2 últimas semanas, porque a prefeitura custeia 100%. Então, vamos colocar gente lá para fiscalizar o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Boicote. Que jeito? Conta para nós. Fichas paradas na mão de pessoas e não passava para médico. Não passava na triagem. E vocês identificaram as pessoas? Foi identificado. E o que vai fazer? Recentemente foi mais um boicote na última semana, estranhamente. O sistema inteiro da Santa Casa, de dados de todos os pacientes, eles corromperam, sumiram e está até hoje sem o sistema. O médico está preenchendo ficha à mão. Isso já foi aberto procedimento de investigação, inquérito policial. A Secretaria de Saúde Municipal isso é uma coisa muito séria. Determinou a instauração de inquérito para a delegacia, para entender o que aconteceu, porque é muito estranho, na semana anterior à eleição. Ou não, ainda não tem essa informação, porque não tem informação nem de como, se vai recuperar os dados, para você ter uma ideia. Até hoje ainda está sem sistema. Estamos falando de 10 dias. Né? Então, eu acho que essa não transferência do Dr. Cássio, primeiro, tempo curto, que realmente a gente não teve esse ego de falar, é o meu sonho ser prefeito. Não. Era o meu sonho fazer o meu melhor para a minha cidade. Né? O prefeito quem escolheu foi o Dr. Cássio. E segundo, o boicote com a boca pequena, tentando denegrir a imagem da cidade. Uma coisa grave, hein, Célio? Grave. Tanto é grave se foi feito e tão grave quanto falar sobre o assunto. Não, é grave, mas é grave, sim. Estava tendo boicote, 3 horas de filas sem passar na triagem, todo mundo reclamando na Santa Casa, toda vez reclamando na Santa Casa, né? Então é uma coisa que tem que ser apurada. Mas desde das primeiras pesquisas feitas, a saúde sempre foi a preocupação da da população. Sempre foi. Desde o início do governo, mas sempre foi. Isso é normal. A saúde é sempre a maior preocupação em todos os casos, Badu.
Em qualquer indicador de qualquer prefeitura, de qualquer cidade, sempre o principal indicador é a saúde. Isso é qualquer pesquisa, mesmo que você esteja no melhor governo que for, você perguntar qual é a sua preocupação, é a saúde. Aparece lá, cuidado com praça, cuidado com pavimentação e tal, mas isso é muito menos do que a saúde. Isso independente de qualquer gestão, de qualquer grau que esteja a satisfação do povo. A saúde, ela sempre vai ser a maior preocupação. Isso qualquer município. Você pode pegar qualquer pesquisa, qualquer preditor, a saúde... Não, tudo bem. A gente fala que, de um modo geral, nacional, a pesquisa é terrível. É terrível quando fala da saúde. Mas é uma verdade também. Agora, sim, Porto Feliz pode ser diferente do Brasil. Vai ser, já é diferente. Já é e vai ser melhor ainda. E vai ser melhor ainda. Como é que vocês vão fazer? Eu sei o seguinte, por exemplo, já que estamos na saúde, nós voltaremos com outros assuntos. Com certeza. Existe uma empresa que não é que aluga, ela disponibiliza médicos para trabalhar em qualquer lugar. É isso que acontece na Santa Casa. Hoje a Santa Casa tem um contrato com uma empresa que administra os médicos do pronto-socorro. Tá. Mas é o tipo da coisa, ninguém conhece a eficiência do médico. Como é que faz isso? A Santa Casa tem um controle de atendimento, de eficiência, ela tem um controle lá. E a gente vai implantar um controle nosso. Porque uma coisa é eu comprar o serviço da Santa Casa e eu só se ter parâmetros de resultados pelo próprio hospital. Então a gente vai implementar um aplicativo de controle de atendimento, como se fosse uma ouvidoria online, rápida, ágil ali, de controle de quem paga o serviço, né? Porque hoje, se eu só me balizar pelo que eles me informam, parece também que está 100% maravilhoso, né? Então a gente vai ter, como a gente compra serviços, e a população é bastante comum também, ela não fazer a reclamação na prefeitura, porque a prefeitura ela não pode determinar, mandar X, Y embora. Mas se ela nos trouxer a demanda, o Badu passou na Santa Casa dia 10, né, às 10 horas da manhã e ficou lá até às 5 da tarde sem passar numa consulta. A gente consegue apurar, Santa Casa nos dê informação para a gente poder punir se necessário. Então a população acaba não fazendo, a gente sempre pede isso. Faz a reclamação para a prefeitura. Isso é bastante importante. É importante, né? Célio, mas eu digo uma coisa para você e para o Lucas. A pessoa que sofrer esse tipo de coisa nunca vai falar. Por quê? Porque ela vai ter que retornar à Santa Casa e passar pelas mesmas pessoas de quem ela falou. Mas a ouvidoria pode ser anônima. A ouvidoria, a ouvidoria sempre é anônima. Não tem problema. Isso, qualquer denúncia, não pode ser feita, Badu, né? Então, assim, isso... E hoje tem a lei de proteção de dados. De proteção de dados também. O anonimato, ele pode ser feito e a gente pedir a ficha do paciente X, que seja o Badu, às 10 horas, quero a ficha desse paciente e fazer a proteção de dados dessas informações. Mas é necessário para a gente poder tomar providências, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente não tem informação, às vezes tem por Facebook. Mas a gente não tem informação, até para a gente ver se é verdade ou não. Isso é bastante importante. Então, esse aplicativo de controle, onde a população vai contribuir para nós na avaliação dos serviços contratados, ele vai ser, assim, um ganho maravilhoso, tanto para a gente que contrata o serviço, quanto para a população. Isso vai ser maravilhoso, porque não adianta eu só, volto a dizer, me balizar por dados que é feito por eles. A gente tem que se balizar por dados nossos. Verdade. Agora, você não estranha também que pelo menos 20 médicos estiveram junto aos seus adversários políticos? 20 médicos? Quais 20 médicos? Não sei se foram 20. Não dá 20, Badu. Não dá 20? Não dá 20. A gente tinha aí uma equipe bastante grande de médicos nos apoiando. Médico que fez a cirurgia de câncer no pai do Lucas, que não precisou ir mais para Sorocaba, nem para Jaú, né? Médico que é neurologista, que é o Dr. Rodrigo, que estava aqui, pega a criança que veio do regional, veio praticamente tetraplégica, e o Rodrigo fez cirurgia e voltou a essa criança andar, encontrei ela lá no Jardim Vante. Pega a doutora Ana, que trabalhou e pegou o Covid e quase morreu aqui, dando a vida, que estava nos apoiando e que foi eleita. Então, Dr. João Paulo, assim, que zerou a filha do colonoscopia na Santa Casa. A gente respeita... Doutora Natália, que é oncologista, que tem 42 pacientes tratando. Assim, qual é a especialidade? Oncologia. Ela tem oncologia cirúrgica e clínica. Nós temos 42 pacientes fazendo radioterapia, quimioterapia e cirurgia.
Assim, Badu, vamos falar assim, um ponto negativo nosso. A gente foi muito mal em vender essa informação, às vezes. Porque nós temos uma equipe de médico muito humana e muito dedicada lá. A gente tem que dizer isso. Essa é a grande verdade. Eu convivi com os médicos lá, assim, não tem como. Acho que até a nossa oposição, eles conhecem o trabalho desses médicos. Não tem como falar mal deles, Badu. Eu vi uma cena, o Dr. Diego, ele pegou a mulher, meu pai estava lá, eu posava as noites com ele, até o marido queria gravar um depoimento, a gente acabou nem gravando, falou, não vamos me envolver, já tá bom, os médicos estão falando, a gente não quis expor a família, mas ele veio atrás de nós, o Bruno estava lá junto, ele queria expor. A mulher, ele até brincou, foi buscar a alma dela pro pé. Ela ficou 65 dias internada, ela tinha um filho de 1 ano e pouco. Ela teve um problema gravíssimo na cabeça. Se fossem outros casos, os médicos falariam que era um caso de óbito mesmo. Eles falaram assim que era para amenizar a dor. O doutor Rodrigo falou, não, a gente tem que tentar, ela tem uma criança de 1 ano. Essa criança precisa ter uma mãe. E eu vi eles falando isso. O doutor Diego falando isso. Operou. Sabe o que esse cara fazia? Ele colocou um quadro no quarto, mandou o pai trazer as fotos da filha recém-nascida. Cara, foi emocionante. Para a mãe que estava se recuperando ver aquilo para ter uma recuperação melhor. Dá pra falar que eu não tenho humanização? Então, assim, existem bons profissionais, mas a gente não consegue, às vezes, as coisas boas mostrar. Mas existe isso. Assim, quando eu falo, eu até podia citar o caso do meu pai, mas todo mundo podia falar, tá falando do seu pai porque era seu pai teve um tratamento privilegiado. Não tinha. Quando o meu pai foi diagnosticado com esse problema, e chegou lá, ninguém sabia porque eu tava lá. Daí que falaram, seu pai é o Donizete? Eu falei, daí que me contaram do problema. Pô, ficou lá, meu pai ficou com 3 pessoas internadas no quarto que fez cirurgia com ele. O tratamento do assim, é incrível, assim, é muito bom. Imagina, e hoje meu pai está fazendo radioterapia. A gente comentou aqui antes, 48 sessões. A prefeitura está pagando a radioterapia e leva. Busca ele no sítio todo dia, cara. Leva para Sorocaba? Leva para Sorocaba e traz no sítio de volta. Então, vocês estão pensando em trazer quimioterapia e radioterapia? A quimio já faz aqui. A rádio não. A rádio faz lá na Nucleon. A rádio é na Nucleon, que faz lá na clínica Nucleon em Sorocaba. Como a gente faz também a ressonância magnética no São José em Boituva. Compramos mais de 2.000, é isso? 5 mil ressonâncias magnéticas. Porque o aparelho de ressonância, Badu, é muito caro, demanda muita energia, né? E tem que ter uma estrutura muito... ele custa muito. Praticamente fica quase $2 milhões um equipamento de ressonância hoje, magnética. Então, a gente preferiu comprar o exame, né? Compensa mais comprar esse exame e a rádio também. A químio não. A químio já está fazendo aqui. E aluguel? No aluguel de um aparelho desse? Na verdade, assim, como funciona? Para o SUS, daí teria que ser feito como a gente fez com a hemodinâmica. A equipe de hemodinâmica, que a gente até hoje... A gente compra serviço, ele traz todo o equipamento. Ele traz o equipamento. A hemodinâmica, assim, a gente já tem um... Exatamente, não é alugado, a gente compra o serviço. A gente tem um contrato mínimo estipulado, ele investe trazendo equipamento, como a hemodinâmica, traz toda a equipe, treina os nossos profissionais de enfermagem, né? E ele tem lá hoje um equipamento de R$3 milhões instalado dentro de Santa Casa, que é desses serviços que a gente vai estar contratando, né? Então a gente contratou lá um número X de CAT, de balão para fazer, e de procedimentos cardiovasculares, e isso garante que a médio e longo prazo esse custo de 3 milhões seja pago. Dá para a gente fazer isso com ressonância, dá para a gente fazer isso com rádio, dá para fazer. A ideia é a gente parar de ambulância terapia, a gente quer fazer tudo aqui, né? Parar de mandar pessoas para fora. Sim. Mamografia, por exemplo, o mamógrafo a gente já vai comprar, tá no nosso plano governo. Quanto vai ter no hospital. Depende, Badu, tem vários modelos, né? Se for um modelo 3D, você vai pagar uns 400, 500 mil reais. Mas a gente vai ter um mamógrafo que já está no nosso plano governo, né? Sim. Então, tem alguns que a gente pode fazer parcerias a médio e longo prazo, com uma contratualização também a médio e longo prazo fixa, ou outros equipamentos a gente vai conseguir já adquirir no começo do ano. E também, Badu, você trazendo os equipamentos, a gente tenta deixar o hospital um pouco mais, vamos dizer assim, rentável para ele mesmo. A hemodinâmica instalada aqui, ela consegue fazer até 12 procedimentos por dia. A gente tem 3 procedimentos por dia. Graças a Deus, não vai infartar 12 portofilicenses por dia. Só que na região não tem esse aparelho. Então a gente pode ser referência para Tietê, no caso de particulares, para Tietê, para Boituva, para Itu, que não tem mais, para Capivari. Então a região pode, dentro da rede SUS ou da rede particular de convênio, usufruir desse equipamento. E o hospital começa a fazer renda para ele mesmo, entende? Então a Santa Casa começa, não só depender 100% do subsídio da prefeitura, mas começa a criar um caixa para ela, vender exame, né, Célio? Que essa é a nossa ideia também, fazer com o hospital também ande com as próprias pernas. Ser autossuficiente, ela tem que aprender a vender os serviços. Sim. Né? Então, uma coisa que, por exemplo, você vai fazer uma tomografia, você vai no São José, em Boituva, uma tomografia, você vai encontrar lá 10, 12, às vezes, pacientes de Porto. E a gente tem 2 tomógrafos na cidade, que poderia estar sendo comercializado.
para convênio ou particular. Então, a Santa Casa ela tem que aprender a produzir mais com a estrutura existente para ela ter recursos adicionais, não só os recursos da prefeitura. Né? Essa é uma ideia nossa. É que, infelizmente, Badu, você pega... Quando você fala de Santa Casa, você nunca vai imaginar uma coisa linda, maravilhosa, né? E excelente. Mas se você for lá hoje, até fica o convite para você, para inaugurar, nós vamos inaugurar nos próximos dias a hemodinâmica. Você vê a ala do SUS que a gente fez de recepção lá, você vai falar, bom, estou na Unimed de Sorocaba, e não está. Você está no SUS. Você vê a nossa UTI municipal por dentro. Espero que a gente, uma hora ou outra, provável que vá precisar, mas espero que demore muito. Mas ela é uma estrutura muito melhor do que muito hospital da região. Agora, tem muita gente que fala que a UTI da Santa Casa simplesmente não é aquelas coisas. É quem nunca precisou que fala, né, Badu? Que nem teve um vereador infeliz, que não foi mais reeleito, falou que era uma UTI fake. Uma pseudo-UTI, né? Mas eu tenho certeza que a hora que precisava... hoje nós fomos visitar lá. Uma senhora veio chorando nos agradecer que a filha está na UTI, sofreu um acidente no final de semana e está aqui na UTI. Então, a nossa UTI, ela está entre as 100 melhores UTIs do Brasil por 2 anos consecutivos. Então, só vai falar que é boa quem usou. E quem não usou, é fácil atacar, porque eu volto a dizer, ficam atacando por atacar para falar que é ruim, para desmerecer a cidade. Parece que Porto Feliz não pode evoluir, parece que Porto Feliz não pode ser melhor, parece que Porto Feliz não pode fazer o redescobrimento interno do Brasil. Você imagina se lá no passado falar assim, olha, não vamos sair nenhum bandeirante de Porto Feliz, que a cidade não consegue, não é referência. A gente não seria nada. Então tem gente que gosta de jogar a cidade para baixo. Você acredita em bandeirante em Porto Feliz? Acredito bastante. Não tem, nunca teve bandeirante aqui. Teve. Cite um. Não, teve, os bandeirantes saíram aqui de Porto Feliz. Monçoeiro. Monçoeiro, não teve nenhum. Mas eu vou deixar barato. Agora, me diga uma coisa, para a UTI são várias equipes. São 4 ou 5 equipes. Sim. De 6 cada uma. Sim. É isso? Enfermeiro intensivista, médico intensivista. Isso. Anestesista. Tem, opa. Oxe. Claro. Como que a gente vai estar entre as 100 melhores UTIs por 2 anos consecutivos? É por isso, Badu, que a gente fala. Por isso que a gente fala dos vídeos fakes. Né? Eles citavam valores lá que é da equipe, né, Sérgio? São valores de equipes que estavam naquele vídeo, que custo. É que tem equipe lá que tinha 7, 10 médicos que custava aquele valor. E aí saiu aquela nota lá deles falando, o médico ganha 200 mil reais. Não é o médico Agora, que ganha. Agora, falando nisso que ele está falando. É a equipe que ganha. Vamos falar de que não era boicote, né? Você falou que é muito grave. Como que vaza informações fakes que nem essa, de valores? Para falar que acho que era 752 mil. De onde surgiu isso? Que é o valor do médico X. Não é boicote, né? Na semana da eleição, para fazer um vídeo fake, mentiroso, sabe? Por isso que eu falei do boicote. Vocês, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas vocês consideram o Gerão e o Marcelo com uma dupla dinâmica da política porto-felicense. Eles se consolidaram com isso, Célio e Lucas. Eu acho que vamos falar... Eu respeito a história de todos, sempre respeitei, né? Mas assim, você se consolidar sendo político é diferente de você se consolidar executando políticas públicas e que mudem a cidade de fato, né? Nós, em pouquíssimo tempo, volto a dizer, 16 com 30, que seja, em pouquíssimo tempo, nós mostramos que nós não éramos políticos e conseguimos executar políticas públicas que mudaram a história de Porto Feliz. Então, você ser político é uma coisa. Você fazer políticas públicas que mudam de fato a vida de cada cidadão é diferente. Essa é a minha visão. Mas respeito a todos. Exatamente. Assim, com a história de cada um tem o seu propósito, cada um tem uma missão de trabalho, uma missão de vida, mas eu confesso que a gente vê diferente. Para mim não interessa se o cara tem 20, 30 anos de história política, se o resultado é 0, quase que nulo às vezes, né? Não que estou falando deles, mas um comparativo entre políticos e políticas públicas. Sim. História faz a gente no trabalho, né? Não falar assim, 30 anos na política e o resultado? 0. Qual é o currículo? Legal. Que fez, que apresentou?
qual projeto de lei fez, o que executou como gestor executivo, então tudo você tem que pôr na balança, sabe, Badu? Então, essa é a história que a gente constrói. É nós que vamos ter que construir essa história agora. Já mostramos isso em 8 anos, estando do lado do melhor prefeito, que nós costumamos trocar o melhor prefeito da história. E agora é a nossa chance de nos empenhar e mostrar e construir esse currículo. Mostrar, validar na verdade, o nosso currículo e mostrar a nossa carne, porque é o que a gente fez em 8 anos. Vocês vão ter que fazer isso, exatamente. Isso aí. Tanto o Lucas quanto o Célio vão ter que botar a cara com certeza. Para bater. A gente vai, com certeza. Essa cidade que a gente ama, a gente se entregou muito ao longo dos últimos 8 anos, e a gente vai se entregar muito mais agora, nesses próximos 4 anos, e com bastante diálogo, né? Acho que a eleição agora já passou também, agora é o momento de pensar para 60 mil habitantes, independentemente se foi eleito X ou Y da posição, da situação, agora é Porto Feliz. Exato. Esquecer de partido, que eu saiba, eu não moro no Republicanos, nem no PTB que eu era. Eu sempre falo isso para os nossos vereadores. Falei, vocês não moram em partidos, vocês moram na cidade. Independente da sigla, o que o partido falar não tem nada a ver, nós temos que fazer para o povo. E eu acho que assim, é uma ação que é boa para todos, tem que ser feita. Independente se eu gosto do Célio, gosto do Lucas, gosto do Badu, não gosto. Aquela ação é positiva, é para a maioria, vamos trabalhar para aquela ação positiva para a maioria. Acho que o erro da política em todo lugar do mundo é isso. É bom, mas foi ideia do Badu, não vamos fazer. Não, vai dar moral para ele. Isso não pode acontecer, Badu, acho que isso não. E o nosso plano de governo, Badu, ele foi escrito por nós, pela nossa equipe junto, sentado lá na casa, nosso comitê, no nosso escritório político. A gente pensou em cada coisa, quando a gente colocava uma ação, fazer tal coisa, porque vai ajudar isso. Fazer tal coisa. Então a gente não pegou e fez um Ctrl-C, Ctrl-V, cada item que está lá, a gente estudou, pensou e falou, aqui a gente vai ajudar essa proporção da população, isso a gente vai atender aqui tá legal, aqui não tá, porque a gente sabe que tem coisa para melhorar, óbvio, que nem o Célio falou, essa questão da gestão, do acompanhamento, da produção, de tudo. Sempre tem que melhorar. A vida é uma evolução diária, constante, né? Então, por isso que a gente sempre segue o preceito do PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Planejar, fazer, checar e agir. Então, é isso a gente vai ter que fazer na gestão toda nossa. Muito bem. E vamos fazer. Voltando à vaca fria. Eu vi no programa de governo de vocês, e tinha uma linha lá que me chamou a atenção. Cássio garantindo que ele estaria junto para garantir que vocês fizessem um bom governo. Por que ele tem que garantir que vocês façam um bom governo? Vocês que você como prefeito e você como vice-prefeito é que vão tratar disso, ou ele vai estar intrinsecamente ligado ao governo? Não, ele vai estar intrinsecamente ligado ao governo. Em que secretaria? Ele vai cuidar da área de saúde do nosso governo, isso já está certo, porque esse projeto nós começamos em 2016 e começamos juntos. E a gente vai continuar juntos nos próximos 4 anos, aí, que sejam 8, que seja. Desculpa. Mas a gente vai continuar junto, é o mesmo time, é o time que fez tudo o que fez na cidade. E agora, por óbvio, que o doutor com 92%, 93% de aprovação, para quem tem um nível de desconhecimento externo para a população alto, é óbvio que o doutor tem que dar a garantia, porque ele é o nosso padrinho político e ele é o meu amigo e ele tem que dar a garantia porque ele sabe que a gente sabe fazer. Exato. Ele não daria garantia para alguém que não sabe fazer. Ele não ia colocar o legado dele, da irmã, do pai, da mãe, em risco para qualquer um. Então ele colocou o legado dele em risco por quem ele confia de fato. Né? Então o doutor Cássio ele fará parte do nosso governo. Isso não é brincadeira, não é balela, não falamos só por política, falamos porque vai acontecer de fato. Não, o que me chamou a atenção, Célio, foi o garantir que vocês façam. Sim. Ele está lá para garantir. Quer dizer, ele tem confiança em vocês ou não? Não, a população, ele tem extrema confiança porque ele nos convidou. Mas para a população, a garantia é o nome dele, né? Você imagina um homem com o legado dele, com a história dele. A garantia é o nome dele, porque a população de fato não nos conhecia. A gente não tinha o ego de aparecer. Foi o que a gente conversou, né? Foi o que a gente falou no começo. Né? Então, alguém tinha que garantir que a gente sabe fazer. A gente tinha o maior de todos garantido. Esse texto foi visto várias vezes? Sim, ou não? Com certeza. E foi colocado dessa forma propositalmente.
né? Porque ele está garantindo você pegar o melhor. Você imagina o melhor radialista do Brasil falar assim, olha, Badu vai fazer o programa aqui na Rádio Record e eu garanto que ele vai fazer o que eu faço. Para você seria um motivo de orgulho. Foi o que foi pra gente. O duro é ir até lá, porque eu não vou. Um exemplo, estou dando um exemplo. Mas é um exemplo, é isso. Mas essa garantia é do melhor para quem ele confia. Então ele tem que garantir mesmo. E ele sabe que a gente sabe fazer. Nas conversas, nas reuniões, casa a casa, ele sempre falava, porque a população sempre imaginou que o Dr. Cássio fez tudo sozinho, né? Quando na verdade o próprio Dr. Cássio humildemente dizia, falando, olha, não, eu agradeço, mas esses dois estão dia a dia, noite a noite conosco. Sim. Os 8 anos, todas as conquistas eles tiveram, e a população não sabia disso, né? E até tentaram colocar em descrédito isso o pessoal da oposição, mas a gente sabe fazer, a gente fez acontecer. E é por isso que ele garantiu, né? Porque o nível de desconhecimento nosso, e como a gente não tinha o ego de ficar aparecendo, né? Nem o desejo, talvez o sonho de ser prefeito, a ganância, né? Isso fez com que a nossa imagem de desconhecimento fosse alta. E isso, graças a Deus, o doutor conseguiu demonstrar nas urnas, aí, garantindo, e a gente foi eleito aí com o apoio dele. E é o mesmo time que vai ficar nos próximos 4 anos. Aí, né? A gente não vai mudar o Dr. Cássio, ele vai ficar conosco, vai mudar só a posição ali. Eu fico de prefeito e ele vai ajudar cuidando da saúde. Falar em secretariado, muda alguma coisa? Nós temos já o time nosso é um time muito bom, né, de governo, que nós já temos, é um time vitorioso, um time de amigos, né? Mas eventualmente algumas mudanças devam acontecer. Né? Às vezes a pessoa já está cansada, desgaste, né? E quer buscar uma nova oportunidade. Então, eventualmente, a gente, mais para frente, ainda não deu tempo de pensar. Isso você está adivinhando ou você está prevendo? Isso eu estou prevendo. Está prevendo, então já existem alguns casos que pendentes. Não, existem alguns casos que a gente já estuda algumas mudanças, claro. Porque a gente precisa de pessoas que nem nós, eu, o doutor, o Lucas, que tenha vontade, que tenha agilidade, que goste dessa cidade, que ame a cidade, né? Que não tenha vergonha de aprender coisas novas diariamente, exatamente, que não tenha vergonha de pedir desculpa quando erra, né? Então, é normal essas renovações, é absolutamente normal ocorrer, né? Porque a gente está numa constante melhora. Foram 8 anos praticamente aí com o mesmo time, com algumas mudanças. Nós tivemos mudanças em 8 anos, dentro da estrutura, tanto de secretário quanto de diretores, na época que eram comissionados. Então, isso é bastante natural, ocorrer algumas mudanças, e isso deve ocorrer, com certeza. Lucas, e a sua parte vai continuar em obras? Eu pretendo continuar sendo ativo, trabalhando, lógico que deixo na mão do Célio também, né? O prefeito vai decidir o que ele acatar, eu acato, mas eu quero ser participativo, sim, quero ajudar ele, seja em obras ou qualquer outro lugar que ele determinar, para fazer, para participar, para sofrer junto, né? Não quero ser um vice distante, não quero ficar Vai ter sala? Não quero. Vai ter só sala? Mas nem que não tenha sala, eu vou trabalhar, dar o sangue pela cidade. Ué, mas aí que tá, se você tem a sua sala, as pessoas vão lá falar com o vice. Sim. Não é? Fazer alguma reclamação fica até mais fácil. Sim, mas assim, sempre teve espaço, né? Não, sim, o duro é achar você. Ah, não, mas isso aí... Tá na rua, tá no trabalho, coisa trabalhando, isso. É isso que eu estou dizendo. Você tendo a sua sala, você vai poder receber as pessoas para fazerem suas reivindicações. Com certeza. Isso é isso? Mas reivindicação na rua também, ela funciona bastante. A gente vê a pessoa na rua, a pessoa encontra ficar com a gente. Rua mesmo. Não é isso, Badu. Assim, eu quero ficar onde eu seja útil. Eu quero ser útil no governo. Mas o útil também lá na sua sala com certeza, também seja o que for. O que eu disse, seja o que for. Seja na minha sala, seja na rua. Sabe, eu quero poder jogar nesse time onde for mais útil, mais produtivo. Eu quero apoiar o governo do Célio, quero ajudar a construir a história dessa cidade, né? Eu quero ser realmente o apoio dele, né? E fazer o melhor possível, entende? Alguma coisa que eu puder fazer para aliviar a pressão do prefeito, que não é fácil ser prefeito. O pessoal que não vive isso, Badu, o setor, as pessoas que não vivem ou que nunca trabalharam no setor público, elas veem, é fácil, tá com a vida ganha, é prefeito, é vice, é vereador. Vai ser vereador pra você ver. Vai aguentar a reclamação que o vereador aguenta. Vai ser prefeito. Dormir todo dia pensando que tem que pagar 2.000 funcionários, que tem que fornecer o básico pra cidade, que é água, esgoto, luz, escola, saúde, para umas 60 mil habitantes.
Então, assim, a pessoa que tem um pouco de responsabilidade, que tem essa vontade de trabalhar, vê o peso desse cargo. Não é fácil, não. Então, assim, o peso sobre ele, sobre o Célio, o que vai cair sobre ele vai ser muito grande e eu quero estar lá para já dividir isso. Aonde for necessário, aonde precisar, eu quero dividir essa carga e ajudar a construir cidade. Minha vontade é essa. Seja em obra, seja na sala que se ele mandar, seja onde quiser, eu quero estar presente, quero participar, quero estar ativo no governo. Você vai ter sua sala. Com certeza. Certo. Também não tem horário. Não tem Aqui horário. da sala, mas o vice não está aí. Não tem horário. Nunca horário. tive horário para entrar nem para sair da prefeitura. O horário é o que o serviço demanda, o que necessita. Eu acho que no decorrer desse tempo mostrou tanto o Célio quanto eu, né, Célio? Cumprir horário é mais na iniciativa privada. No serviço nunca público cumprimos. é 24 horas, Claro. né? Deixa eu voltar num assunto, saúde ainda, que ninguém tocou. São os dentistas dos postos. Tem uma reclamação, eu ouvi ontem que não tem dentista, não atende. O que está acontecendo? Lá no posto de saúde da Popular, do Jardim Vante, nós vamos entregar nos próximos dias aí, vai ser vamos chamar uma central de referência de dentistas. A gente investiu lá, vai ser o maior posto de saúde da cidade, que é no Jardim Vante, deve inaugurar aí nos próximos dias, e lá vai ter uma central para fazer esse atendimento. Né? É óbvio, profissionais para serem concursados na prefeitura, como eu disse até na outra entrevista, tem sido cada vez mais difícil, mais escasso de você achar profissionais que queiram ser concursados. Então a gente vai buscar novas medidas, novas ações para solucionar esses problemas. E com certeza a gente vai solucionar através de contratualizações de serviços. Porque de fato, Badu, é muito difícil você falar, faz um concurso, a gente fez 3, né? Ninguém vem. De médico, dentista, é difícil de ter. Então a gente vai ter que fazer alguns serviços através de contratualização por demanda. Mas a cidade não tem, o que tem de dentista na cidade é brincadeira. Então, mas a pessoa tem que ter interesse de trabalhar no SUS, né? Uma coisa, você teve alguns médicos que vieram para o SUS, às vezes recém-formados, vieram no SUS, ficaram um tempo conosco no SUS, legal, maravilhoso, atendeu super bem. Logo em seguida, se aparece uma carta de demissão lá, um aviso prévio de 30 dias, porque daí você vai descobrir que o cara montou um negócio próprio, né? Porque é muito mais rentável o privado que o particular, né? Então o SUS tem que ser que nem o Dr. Cássio, o Dr. Célio, por amor, fazer aquilo por amor, né? E hoje em dia é muito rentável a área de saúde, então é cada vez mais difícil as prefeituras do Brasil conseguir concursar essas pessoas. Por isso que a contratualização de serviços por demanda, isso vai ser um fôlego muito grande na nossa rede básica de saúde. Isso vai Agora, ser tem uma nosso plano de governo, vou complementar a informação, nosso plano de governo está previsto um centro de especialidade odontológica, né? Sim. Está no nosso plano de governo isso. E ainda foi uma das últimas ações que o Célio mesmo colocou. Ele falou, está pronto o plano? Falei, não fechou ainda, então vamos pôr isso. Ele mesmo pediu, vamos pôr centro odontológico, precisa e tal. O centro odontológico isso está no nosso plano de governo, você pode ir lá, pode ler depois na parte de saúde, que já está previsto isso no plano de governo, inclusive. Agora, esses médicos que estão fora, que saíram da Santa Casa, não tem chance de retorno? Badu, na verdade é a Santa Casa que faz as contratações, né? Ela que faz as contratações dos médicos, a equipe médica. Quem saiu deve ter tido motivo, ou particular dele, de foro íntimo, ou da própria hospital, para fazer essa dispensa ou pedir para sair, né? A Santa Casa tem tido uma constante troca de médicos de melhora, seja para melhorar sempre. Então os bons profissionais sempre terão chance no serviço público. Desculpa, corrigindo, né? Não no serviço público, no serviço da Santa Casa. Os bons profissionais. Então, fica sempre a porta aberta para todos, desde que realmente... Independentemente de quem seja? Independentemente de quem seja. Certeza Alguns pediram demissão, Badu. O que a gente precisa é de produtividade. Não adianta a gente pagar e o cara não produzir. Porque quando você recebe, quem paga somos todos nós, 60 mil habitantes. O cara não produz, daí a pessoa fica lá 5 anos esperando para fazer uma cirurgia. E por que a gente conseguiu fazer mais de 1.000 cirurgias em 6 meses? Então, produtividade. A população precisa ser atendida aqui. Parar de mandar para o AME, parar de mandar para o hospital regional. Porque você vai para o hospital regional, você é tratado como um Zé Ninguém.
né, no corredor. Você vai para o AME, 1, 2, 3 anos de espera para fazer um procedimento. Oftalmologia, estamos fazendo 500, já fizemos 500 procedimentos aqui. Tem gente que a gente encontrou nessas caminhadas que, por uma infelicidade, está 2 anos esperando para fazer uma catarata no AME. 3 anos no Boss? 3 anos, vai fazer o quê? Boss. Então, outra coisa, o acreditar que dá suporte, eles mesmos dão suporte aos enfermos de câncer. Não tem nenhum tipo de ajuda do município? Não. Por quê? Não, porque eles têm que se estruturar a parte documental deles para repasse do terceiro setor, né? Hoje eles têm um prédio que foi construído, salvo engano, pela Guerdini Planejamentos, do Paulo, né, na esquina, que o terreno foi cedido à época pela prefeitura, mas a parte documental não está ok. Então eles precisam se adequar à lei do terceiro setor para qualquer repasse. Mas, em contrapartida, a prefeitura sempre dá oportunidades para que ela crie uma receita, seja para eventos, nos eventos públicos que a prefeitura faz. Esse ano, por exemplo, a Agroporto rendeu R$17 mil para cada entidade, né? E o Acreditar recebeu R$17 mil de lucro líquido do que eles venderam na nossa Agroporto. Ano passado foi na casa de 18 mil. Então a gente tem criado oportunidades e orientado as entidades a se adequar à lei do terceiro setor, porque as pessoas pensam que a lei do terceiro setor é nova. Não é nova. Não. Ela já é uma lei bastante antiga. Burocracia. É muita burocracia. Mas não é nova. Foi uma burocracia que foi criada pelo governo federal, que foi positiva para a coisa pública, para o recurso público, porque tinha muita sacanagem, a verdade é essa, no Brasil inteiro, de entidades que recebiam recurso e desviavam. Então foi positiva para a coisa pública, para o recurso público, e para quem trabalha bem, para quem trabalha sério, como essas entidades, ao Acreditar, o APAI, o Asilo, tem essa, vamos chamar de burocracia, né? Que foi criada. Então, quem trabalha sério passa por essas dificuldades. E essa é a pura verdade, porque a lei ela é igual para todos. E o picareta sempre consegue se livrar. Falando nisso, e o APAI, como é que ficou? O APAI? APAI. Não, o APAI tem todo o suporte da prefeitura. Não, mas houve um tempo... parece que soltaram alguma coisa, não deu tempo da gente conversar sobre isso. Como é que ficou? Não, a prefeitura tem contratualizações de serviço do terceiro setor com a APAI. Saúde, educação e social. Tudo que é... A entidade ali do terceiro setor é bastante clara. A entidade não pode sobreviver 100% do recurso público. Ela tem que ser autossuficiente. Tá. Então, nós compramos vagas ou serviços que a prefeitura não consegue atender. Então, nós compramos serviços da educação, de saúde e do social da APAI. O que a gente compra está sendo pago integralmente. As vagas que a gente compra, elas estão sendo pagas integralmente, né? Então, a APAI faz um serviço extremamente relevante para o município, histórico. A minha cunhada, ela estudou na APAI. Ela é especial, uma menina especial maravilhosa, que é a Karene. Então a gente tem um respeito muito grande, mas a gente tem que se basear em cima da lei do terceiro setor. Eu compro vagas e os valores fornecidos é para quem está vendendo o serviço. Então teve essa situação aí que eu achei bastante estranha na época, né? Como eu já estava fora da prefeitura, já em campanha, ficou bastante estranho. Depois a prefeitura acabou fazendo uma nota, isso parece que apaziguou. Sim. Mas eu acho que foi alguém, uma infelicidade no momento ali, que acabou colocando algo que não lhe competia, né? Porque eu inclusive sou amigo do presidente. Salvo engano, o presidente estava em outro estado, não estava nem sabendo, o que é o presidente Novelo, o que estava acontecendo. Então, acho que foi uma fatalidade do fator humano ali que acabou colocando. E assim, Badu, a gente foi visitar um asilo, a gente deixou bem claro lá, a prefeitura tem recursos disponíveis para ajudar as entidades, basta elas fazerem o que o Célio falou, se organizarem. A gente vai ajudar elas nessa organização para que depois elas não sofram com isso. Falta um pouco de organização administrativa, fazer projetos. Plano de trabalho. Porque assim, a gente vai trazer, vamos conversar do Badu, que é R$10 mil por mês,
de auxílio do terceiro setor. Mas qual é o seu plano de trabalho? Tudo tem que ser o que você vai devolver para a população com esse podcast? Vou fazer um trabalho aqui de informação, vou divulgar questões orientativas de saúde. Você apresenta o plano de trabalho, esse plano de trabalho ele é analisado e depois ele tem que ser cumprido. Então, assim, é tudo questão de saber montar o plano de trabalho. A gente tem que pagar algo que tem um plano de trabalho, né? Senão, e é bastante importante essa lei ser bastante rigorosa, porque a maioria dos presidentes dessas entidades, eles são voluntários, fazem com amor, às vezes põem dinheiro no bolso, que eu sei que a maioria faz isso. Eu quero até falar isso do Renato Belon, por exemplo. Eu vou ali no asilo, o que esse cara faz pro asilo, tem que dar 10 chapéus para esse cara. Põe dinheiro no bolso, enfim. Só que a responsabilidade de um erro num plano de trabalho na prestação de contas é do CPF, do presidente e do tesoureiro, que 99% é voluntário. Por isso que a necessidade num plano de trabalho bastante complexo e bem feito, e bem detalhado, e bem justificado, porque o recurso a gente tem, a prefeitura tem, mas há necessidade de uma transparência, porque que é o que a lei exige. Né? Não adianta falar que eu vou gastar, um exemplo, 10 mil reais em combustível, quando na verdade eu vou gastar 5 eu vou pagar o funcionário, que esse mês o caixa nosso da entidade não consegue suprir. Entendi. Não dá para fazer. Entendi. Vamos ainda explicar o pronto-socorro. Como é que funciona? Eu vou ao pronto-socorro. Quando eu preciso ir à Santa Casa? Eu vou ao pronto-socorro. Lá eu sou atendido. Se eu necessitar ir à Santa Casa, como é que é? Ainda não está bem explicado isso aí, Célio. Eu vou ao pronto-socorro. Se necessitar, eu vou à Santa Casa. Como? Como é que é? Como é que funciona? Na verdade, funciona assim. O pronto-socorro, urgência e emergência. Tá. Então, o paciente chegou lá. Ele vai precisar ficar de alta, uma permanência maior. A próprio pronto-socorro, com a nossa ambulância, transfere para a Santa Casa. Então, nós mesmos fazemos a transferência. Precisa fazer algum procedimento, precisa ficar em observação, precisa de UTI, vai para a Santa Casa, o próprio pronto-socorro vai destinar. Né? Agora, o paciente que tem uma cirurgia eletiva agendada pela Unidade Básica de Saúde do bairro X, no bairro de Jardim Infante, esse serviço vai ser feito na Santa Casa. Então, vai ser feito o agendamento, daí esse paciente vai só no dia da cirurgia lá, na Santa Casa. Então, a Santa Casa, ela só recebe urgência e emergência de internação a médio e longo prazo. Tá, se eu precisar de um exame de imagem. Se você for fazer um exame de imagem, seja ele particular ou convênio, você pode ir direto lá fazer o agendamento no hospital. Na Santa Casa. Se não for urgência e emergência. Urgência e emergência, você vai no pronto-socorro. Faz na hora, né? O cara chegou lá, por exemplo, tossindo muito, pulmão tá ruim, não sei o quê. Faz um raio-x, uma tomografia no pronto-socorro, que o médico precisa saber para ver se o cara tá com pneumonia, o que tá acontecendo. Identificou que ele tá com pneumonia, tem que ficar internado por 10 dias. Aí é na internação na Santa Casa. A internação do pronto-socorro é para internação de curto tempo, 2 dias. Curta permanência. Né? Curta permanência. Mas exatamente isso que eu queria saber. Quer dizer, você é atendido lá e se você for atendido lá, tem todo o equipamento necessário. Tem, tranquilo. Sim, claro. Tomografia lá, raio-x, né? Tá tudo lá. É o mesmo pronto-socorro, uma estrutura mais moderna, mais avançada e muito melhor estrutura física do que era na Santa Casa. Você conheceu já lá, Badu? Então você pega a mesma estrutura. Você precisa lá um dia para ver. Você vai se admirar. Vale a pena, viu? Vale a pena fazer lá uma são visita. assim, você chegou lá, você tem a recepção, você tem a sala de triagem, você tem 6 consultórios médicos, tem um consultório pediátrico, tem farmácia, centro de enfermagem, 7 internações masculinas, 7 internações femininas, 4 internações infantis, desconforto médico, conforto do pessoal, cozinha, expurgo, almoxarifado, farmácia, tudo lá. Pediatria. Tomografia, raio-x, uma sala só de tomografia e raio-x. São 1.200 metros quadrados, Badu. A sala de pediátrica é toda pintada com desenhos, tal, e não faltam médicos. Tem médicos lá, não faltam. Sempre tem. Não, sempre no mínimo 3 médicos. Agora colocou o quarto médico. Sempre o intensivista. Que o fator humano, às vezes você pode ter um médico no plantão que é normal acontecer, às vezes o fator humano, o cara não tá legal, ou o cara tá com problema familiar, então médico tem, né? A gente contrata, tem um contrato vigente, e a gente tem médico lá
quando há uma demora de atendimento para o médico que não está atendendo, às vezes é o fator humano. Então, não é todo as 500, 300, 400 consultas diárias que são ruins. Às vezes é um camarada lá que pisou no tomate e a gente tem que fazer a troca. Solicitar para o hospital fazer essa troca. Né? Então, tem constantes trocas lá de equipe, às vezes que o profissional não está indo bem. O cara tem que gostar do que faz. Atender SUS, atender a população do SUS, o cara tem que gostar, porque nós fazemos com amor. Se o cara não gosta, então não venha para Porto Feliz. Essa vai ser a nossa meta nos próximos 4 anos. Tem que gostar de gente, porque a gente gosta de gente. Então, o cara tem que gostar. Se não gostar, sai fora, querido. Essa vai ser a minha cobrança com o Hospital de Santa Casa. A última pergunta. Como é que vocês vão fazer para chegar à população? Exatamente, vocês estão trabalhando pelo Porto Felicense. Sim. Como é que vocês vão... Vai ter um setor que vai atender essas pessoas? Vocês vão até lá? Como é que vai ser? Badu, a gente vai reativar a Prefeitura Mais Perto mensalmente nos bairros, né? A gente vai fazer... A gente tem a humildade de reconhecer alguns erros. Por exemplo, a gente fazia dentro da estrutura da escola, né? Para já utilizar uma estrutura existente e não ter nenhuma despesa a mais. E a gente tinha bons resultados no começo da Prefeitura Mais Perto. Logo no fim, muito próximo ali da pandemia, os números de participação da sociedade, eles tiveram uma queda bastante brusca. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vai trazer essa Prefeitura Mais Perto para dentro das estruturas, para dentro de uma rua. A gente vai fechar uma rua, colocar a lona, colocar o atendimento lá, para que tenha uma facilidade maior. Porque às vezes o cara tem até vergonha, a pessoa tem até vergonha de entrar no prédio porque acha que alguma coisa é privada. A gente vai ampliar também a forma de divulgação Eu disso. acho que é isso que eu ia falar. Aqui em Porto Feliz, uma coisa que funciona extremamente bem, a gente sabe, né, é o carro de som. Né? Não adianta só se divulgar em internet, se divulgar só em rádio, em jornal. Então a gente vai ampliar o leque de divulgação. O que eu queria muito também, Badu, é que a gente criasse associações de amigos de bairro para que pudessem ajudar e contribuir para o governo. Vamos fazer uma reunião na Prefeitura Mais Perto aqui no Tendá. Badu, você é o líder do bairro, isso avisa a população. Isso é bastante importante, a participação da sociedade. Então, é uma coisa que a gente vai incentivar e reativar essas associações para participar. Porque o governo é participativo, o governo é do povo. Sim, né? Sim. Então, a gente vai ter esse evento da Prefeitura Mais Perto mensalmente nos bairros, sem faltar, isso vai ter. E vai ter os nossos atendimentos diários, seja lá no nosso gabinete, na prefeitura, que eu vou fazer. As pessoas vão lá na prefeitura a vida inteira, a grande maioria me pega lá no estacionamento. Eu estou lá, às vezes, tomando um café, conversando com as meninas e eu atendo todos. Então, esses atendimentos eu vou fazer porque nós fomos eleitos pelo povo e estamos ali para o povo. Então, a gente vai atender a população da melhor forma possível. Isso não é uma demagogia, né? Não é demagogia. Isso eu posso garantir para você. Demagogia não funciona conosco, porque quando eu precisei ser atendido numa prefeitura, quando a minha mãe precisou ser atendida, que meu avô morreu no corredor da Santa Casa, ela não foi atendida. Ela não teve nenhuma mensagem de meus sentimentos pelo seu avô. Isso marca muita gente. Porque a gente que vem de uma vida, de uma classe baixa, classe média, média baixa, como foi o meu caso, o caso do Lucas, que é da zona rural, a gente sente a mesma dor que a população sente quando não é ouvida. E isso a gente não vai deixar acontecer, porque nós fomos eleitos, os nossos votos foi pela grande maioria, 99% da população mais simples, aquela que teve a gratidão de reconhecer o que a gente fez. E é para esse tipo de gente que a gente vai continuar trabalhando. Vamos trabalhar para 60 mil habitantes, mas os mais simples terão uma voz muito ativa no nosso governo. E aqueles, por exemplo, os adversários políticos que quiserem falar com o prefeito ou o vice-prefeito? Eu atendo todos. Se for construtivo, se for uma coisa prática, como a gente falou no começo. Agora, eu não vou... Para a cidade, a gente não vai discutir se é A ou B, se é para fulano. É coisa boa, vamos discutir saudavelmente, tem que conversar. Agora, é por óbvio que a gente não pode ser hipócrita de perder tempo de atender político, que você falar que 2 mais 2 é 4... O cara vai falar que é 5, então... Eu não vou... 4,5. 4,5, 3. Eu não vou perder o tempo que a população me colocou lá para conversar com uma pessoa que só quer falar mal por falar. Falar mal como fez da UTI. Reclamar a pseudo-UTI. Não dá para perder tempo com um tipo de pessoa dessa. Porque ele só pensa no próprio umbigo e pensa em política. A gente pensa em povo, pensa em vida e pensa em salvar vidas, né? Como é que ficou a Câmara? A Câmara, a gente tem 6 vereadores que foram eleitos pelo nosso time.
né? E pelo time da concorrência foram 5 vereadores. Eu acredito, falei essa semana, que a Câmara, nós temos que respeitar a distinção dos poderes, né? Tanto o Legislativo quanto o Executivo, nos respeitar e trabalhar por um bem comum. A eleição já passou, né? Isso é fato, a vitória já é nossa, graças a Deus Pai, né? E ao trabalho que a gente fez aqui na terra. Então, o mais importante agora é a gente pensar em Porto Feliz. Parar de brigar por partidos, parar de brigar por ideologias e brigar por ideias que de fato mudem a população. E esse diálogo com a Câmara, a gente vai ter um diálogo muito aberto, independentemente se o cara é da oposição, eleito pela oposição e se sente oposição, a gente vai tratar da melhor forma possível, como eu sempre fiz, né? Mas volto a dizer, o cara que falar que 2 mais 2 é 5, não vamos perder tempo. Não, eu acho que é o Porto Felicense que você vai atender. E assim, Badu, e nosso governo, um exemplo da participação popular são os conselhos. Nós temos conselhos do que você pensar, de cultura, conselho rural, tal. É baixíssima participação. Então, assim, o que a gente tem que fazer, é o que o Célio disse, é conclamar a população a participar mesmo. Se tiver espaço aberto, se tiver a prefeitura mais perto, se tiver um canal, venha, participe, questione. Mas isso daí, né? Esses conselhos... Não, eu estou dizendo um exemplo, mas assim, quando a gente for, que seja pra gente fazer uma caminhada, como a gente fez nossa campanha, andar pelo bairro, sabe? Aproveite a oportunidade, saia na rua, abra a porta da casa. É que às vezes a população fala assim, eu não quero falar, não vou falar com o político, mas depois sabe reclamar. Mas então converse, deixa a gente expor. Muitos vereadores mesmo, que às vezes reclamavam de alguma coisa, mas pronto-socorro, você não conhece lá, você mesmo falou que você nunca foi. A gente convida, se quiser um dia lá, você vai ver, você fala, pô, mas que bacana, tem uma estrutura legal aqui. Eu já pensei nisso. Então, às vezes a gente quer convidar a população, o cara vem reclamando do serviço. Eu estava esperando ter alguma coisa para ir no pronto-socorro. Não, acho que é melhor não esperar. Às vezes uma pessoa chega e reclama, mas você conhece? A gente teve, né, Célio? A gente teve situações, a gente em alguns comércios, algumas coisas, reclamar, mas você usa? Não, eu nunca usei, mas fulano falou que tá ruim. Ela leva pela percepção de outros, ela não quer ter percepção dela. E nós somos assim. Você tem 10 percepções da sua própria pessoa. Eu te vejo de uma forma, o Célio te vê de outra, seu filho te vê de outra. Então você tem que ir lá e tirar a sua percepção do serviço. Claro. Né? Então, assim, é isso que a gente convida. Venha, nos procure, vamos ver o que você acha. Se você for, hoje o Célio foi na Santa Casa do Doutor, a gente andou todo lá, hoje foi na maternidade, tudo. Cara, tem coisa pra fazer? Tem, mas tá muito bem estruturado, né, Célio? Você vai no PS, e a gente tem que ter orgulho, a população, ela... É um orgulho a gente trouxe de volta esse orgulho de ser porto-felicense. Mas você olhar no que a gente tem hoje de serviço de saúde, melhor educação do estado de São Paulo, a estrutura de saúde, de desenvolvimento, o cara tem que conhecer para falar para outras pessoas o quão nossa cidade está evoluída. Você vai na região, que seja em Tietê, você vai em Itu, é um caos esses lugares. E a nossa cidade, que estava deixada de lado, hoje tem uma estrutura muito melhor que grandes cidades aqui. Mas o duro também é que começa a aparecer gente de outros estados para cá. Não, isso ocorre, isso é o progresso, né? Educação, para usufruir da educação, da saúde. Exato. Até esses não dias que você tenha que deixar de lado, não é a gente isso. Percebeu essa na caminhada, quanta gente de São Paulo muita gente da Grande São Paulo, de grandes centros como Campinas, vieram morar para cá, especialmente no período da pandemia. Né? Então, a pandemia teve não só pela questão da saúde, mas uma queda brusca de emprego, né? E aqui se manteve com uma estrutura, como eu sempre digo, uma economia bastante diversificada. Então veio muita gente para trabalhar e veio muita gente, por óbvio, para salvar a sua vida, como a gente salvou em milhares, né? Então, da pandemia para cá, deu um boom aqui de gente que veio de fora e que é muito bem recebido aqui em Porto, porque essa cidade ela foi construída por gente do Brasil inteiro. Né? Então, para a gente é um motivo de orgulho eles estarem saindo, por exemplo, da capital de São Paulo e escolher Porto Feliz. Sim. Quando lá atrás eles iam escolher Itu, eles iam escolher Sorocaba. Né? Então você pega 35 minutos, você está em Sorocaba. Se quer ir num shopping grande, você está em Sorocaba em 35, 40 minutos, dependendo do horário, por óbvio, né? E você pega a qualidade de vida que a gente tem, de educação, como a gente disse, e de saúde. O pessoal de São Paulo, quando fala de saúde pública, do que eles têm lá e o que eles têm aqui, eles falam, gente... É muito mais fácil. Muito mais fácil. Bom, gente, muito obrigado. Eu desejo a vocês muita sorte. Obrigado. Parabéns pela vitória e espero que Porto Feliz realmente
tenha o que merece com vocês a partir de janeiro de 2025. Muito obrigado. Badu, muito obrigado. Eu quero agradecer primeiramente aqui nesse tempo agora, agradecer a Deus, né, por tudo que tem feito na nossa cidade, especialmente na minha vida, né? Você imaginar um menino de 36 anos, eu até pareço mais velho, mas eu tenho 36 anos. Até esses dias atrás, 16 anos que seja, eu estava trabalhando aqui próximo na casa do seu Benê, mexendo com borracha, estagiário no fórum, estagiário na prefeitura, né? Passando por dificuldades, às vezes até de falta de comida em casa, como eu contei pro Paulo. No portão de passatempo não tinha nada a ver com isso. Eu vinha comer aqui, você sabe muito bem disso. Para mim, era o meu sonho comer na padaria São João, na minha época de infância. Meu sonho era comer bolacha para esse tempo. Eu ia na tribuna e ia comer uma bolacha que eu não comia em casa, que eu não tinha condição. O pão da São João, então eu vinha aqui às vezes com o Antônio Augusto, você sabe, para comer o pão da São João, porque não era assim, era muito distante da minha vida conseguir isso. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, em primeiro lugar, que eu sei que a gente é só um instrumento, né, de um projeto muito maior que é desenhado por Ele. Então fica assim, tem que louvar e agradecer muito a Ele. E agradecer minha esposa, a Paula, agradecer minha avó, que está com uma idade bastante avançada, foi lá tentar votar em mim, não conseguiu porque a biometria não estava certa, mas agradecer meu pai, minha mãe, meus amigos, ao Lucão, que é como se fosse um irmão, a equipe da organização, a gente sofreu tudo junto, a equipe de rua, que também até ameaça sofreram na rua, né? Um agradecimento mais do que especial ao Dr. Cássio e a doutora Cristina, porque o Dr. Cássio, primeiro porque ele aceitou o convite de ser o nosso prefeito em 16, que eu fiz a ele. E agora, por ele retribuir esse gesto, pela confiança que ele teve, a minha pessoa, o Lucas, como prefeito de Porto Feliz, que eu tive um mestrado com ele em 8 anos, absurdo, o que eu aprendi com o Dr. Cássio, né, que eu também pude contribuir com o que eu sabia fazer, que é gerar emprego, renda, desenvolvimento, uma coisa que eu gosto muito. Sou bastante xereto, gosto de eu tenho que saber, senão eu fico muito bravo comigo mesmo, mas um pouquinho de cada área, eu sou obrigado a saber, a vida inteira eu fiz isso, né, porque não adianta o que faz o secretário-chefe de gabinete? Só faz isso. Não, tem que fazer tudo, serviço Agora público. me diga uma coisa, para os dois, se vocês não ganhassem a eleição, o que você ia fazer da vida e o Lucão? Não existe ser quando você tem um projeto de Deus, de verdade. Eu tinha uma fé absurda. Não, tudo bem, mas eu podia ser. Possibilidade é uma coisa e probabilidade é outra. A possibilidade existia, mas a probabilidade é uma coisa. Isso já aconteceu comigo, Badu, em 2015, né? Contei para você na gestão do prefeito Levi. Eu acabei saindo em dezembro. Eu fui fazer a gestão de empreendimentos de um empresário na época, que é o seu Nelson Baianaim, falecido, uma pessoa super do bem. Então, com o currículo que a gente tem, com a vontade e a força de trabalho que a gente tem, né? Minha esposa tem uma empresa que é dela, então a gente não estaria preocupado, porque a gente tem vontade de trabalhar, Deus no comando de tudo, e vontade de trabalhar. Eu sempre falo para as pessoas que, independentemente da classe social, independentemente da cor da pessoa, se ela tiver vontade, Deus em primeiro lugar, confiar em Deus, vontade de trabalhar, força de trabalho, essa pessoa vai chegar aonde ela quiser. Com 36 anos é uma beleza se falar isso. Quero ver como se tivesse 73. Sim, mas você imaginar um menino de 36 anos ser prefeito da cidade que você nasceu, que te deu tudo, que te deu... é um sonho que eu nem imaginava. É por isso que eu falo que é projeto de Deus, porque eu me empenhei muito em 16 anos sem pensar em ser prefeito. Entendi. Eu sempre quis fazer o meu melhor. Entendi. Né? Eu também, Badu, eu tinha tanta certeza da nossa vitória que eu não me preocupava o que fazer depois. Uma certeza eu tinha, que eu não ia deixar o time na mão. Se a diferença fosse, se a história fosse outra, que eu tenho certeza que não seria, que nós íamos ganhar, mas eu ia honrar o meu compromisso e eu continuaria com isso na minha cabeça, com o cérebro trocasse até o final. Porque nós ainda teríamos 3 meses de governo para fechar e muita coisa para entregar para o Dr. Cássio. E eu, sempre onde eu trabalhei, eu nunca abandonei o barco. Seja qualquer lugar, empresa, prefeitura, eu tinha isso na minha cabeça. Nós vamos ganhar com certeza absoluta, que nem a senhora falou, que a gente tinha muita fé no nosso trabalho, fé em Deus em primeiro lugar e confiança naquilo que a gente fez, porque a gente dedicou muito. Agora, a única certeza que eu tinha, eu vou terminar esse ano. Eu vou ajudar o Dr. Cássio.
fechar o gabinete dele, seja por alegria ou por tristeza, mas vamos fechar. Mas a gente sabia que a gente ia fechar por alegria, mas eu ia ficar junto até o final. Eu sou um cara bastante otimista. Quando o cara já pensa se, já é um projeto fracassado. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. E a você que ficou conosco, muito obrigado. Agradeço a sua audiência. Se você curtir, comentar, compartilhar, eu agradeço também. E até o próximo.